Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana, focando principalmente nos flops, né, que não param de dar as caras aí no ano de 2024. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Só para colocar as coisas em perspectiva, antes da pandemia, né, 2017, 18, 19, era comum em um ano, era comum a gente ver uns 3 ou 4 filmes abaixo dos 15 milhões liderando o final de semana nas bilheterias, normalmente naquelas épocas mais fracas, um filme na sua terceira semana, na sua quarta semana, conseguindo liderar o final de semana. Só que esse ano a gente já viu 7 filmes diferentes liderando as bilheterias abaixo de 15 milhões de dólares e a gente nem começou basicamente o mês de junho, então a gente ainda tem uma longa jornada até o final do ano e esse ano já está se mostrando um grande desastre. Isso em todos os sentidos, né? Novamente no top 5 a gente tem 3 grandes flops, como eu vou mostrar para vocês, né? Então a gente começa com o filme que estreou... Então a gente começa com o filme do Garfield na primeira posição, que conseguiu trocar de posição, né, com o filme da Furiosa, que não conseguiu manter nem a segunda posição no seu segundo final de semana. Então o filme, né, que tinha a expectativa de ter um boca a boca extremamente positivo, de conseguir crescer inclusive nas bilheterias, o filme continua sendo um enorme desastre financeiro. Então na primeira posição a gente tem o filme do Garfield, né, que abriu com 14 milhões de dólares, com uma queda de 42%, então o filme pulou da segunda para a primeira posição, o que não é algo tão comum de acontecer, um filme conseguir chegar à primeira posição em outro final de semana além da sua estreia, né, e o filme tá tendo uma performance muito boa, ele já vai se tornar lucrativo na semana que vem, né, porque o filme chega hoje a 152 milhões de dólares, e ele tem um orçamento excelente de somente 60 milhões. A Sony, não sei que magia eles fizeram, se eles usaram inteligência artificial, né, para baratear o custo do filme. 60 milhões de dólares para uma animação de grande escala é muito pouco dinheiro, mas eles conseguiram fazer, né? O filme tá aí, já tá se tornando bastante lucrativo, né? Não é um fenômeno nas bilheterias, né? Afinal, no seu segundo final de semana, ele já está com 14 milhões de dólares, que não é um resultado muito bom para um segundo final de semana, mas considerando o seu orçamento, o filme vai se tornar lucrativo. Se ele tivesse custado 100 milhões de dólares, ele ainda estaria bem longe de se tornar lucrativo, mas com um orçamento de 60 milhões, faltam, pelo menos na minha cabeça, mais uns 25 milhões para ele já com certeza ser um filme lucrativo para a Sony. E ele já está rapidamente se tornando, né, ou com possibilidade de se tornar o maior filme do Garfield, porque a gente teve 2 filmes anteriores, né, o filme de 2004, que fez 208 milhões, e o filme de 2006, que fez 143 milhões. Eu acredito que ele vai de fato ultrapassar, porque filmes infantis costumam ter um apelo internacional e um apelo com crianças, né, ainda mais o Garfield, né, que é uma propriedade famosa aí ao redor do mundo todo. Então eu imagino que esse filme vai chegar na casa dos 250 milhões até o final da sua corrida. E na segunda posição, a gente vê o primeiro dos flops dessa lista, que tá tendo uma performance boa em termos de quedas de fim de semana para fim de semana, né? A queda do filme foi positiva, 33%, só que lá atrás, né, na sua abertura, o filme teve uma abertura muito ruim, então o filme trouxe mais 10,8 milhões, então ele teve chances reais ali de ficar inclusive na liderança. Se o filme do Garfield tem uma queda na casa dos 60%, o filme Amigos Imaginários tinha uma real possibilidade de fechar na liderança desse final de semana, né? Mas o filme na sua totalidade chega a 138 milhões de dólares. Por ser uma ideia diferente, eu não sei como a Paramount liberou 110 milhões de dólares para esse filme, mas o filme foi lançado, precisaria fazer pelo menos uns 300 milhões e o filme chegou a 138 milhões, ele já bateu os 110 do seu orçamento, né? Então algumas pessoas podem pensar, pô, o filme custou 110, fez 138, ele deu 28 milhões de lucro, não é nem perto disso, né, a conta que a gente tem que fazer, porque os cinemas ficam com uma parte, né, então tem muitos outros custos, eu já expliquei muitas vezes aqui para vocês,
né? Então, o filme Amigos Imaginários é um enorme fracasso. Infelizmente, né, porque eu gosto de todos os envolvidos. Eu gosto muito do John Krasinski, eu gosto muito do Steve Carell, eu gosto muito do Ryan Reynolds. Então, eu esperava que esse filme fosse um grande sucesso. E aqui eu coloquei os filmes do John Krasinski, né? Alguns são pequenos demais até pra gente fazer algum comparativo, alguma coisa nesse sentido, como o primeiro filme que ele fez, né, Brief Interview with Hideous Man. Aí teve a Família Holler, que tem um elenco muito bom, Um Lugar Silencioso, um grande fenômeno, Um Lugar Silencioso parte 2 e agora Amigos Imaginários. Então é até impressionante a gente ver que o John Krasinski já dirigiu 5 filmes. Eu imagino que agora, né, que ele já trabalhou em 3 filmes com muitos efeitos especiais, né, com orçamentos altos, eu imagino que ele vai começar a receber muitas propostas de outros estúdios, porque por enquanto ele está trabalhando quase que exclusivamente para Paramount. E aqui o comparativo bobo, né, vou mostrar aqui rapidinho, mas não é nem relevante, é só uma zoeira aí com o título dos filmes que aqui no Brasil ficou praticamente igual, sendo que lá nos Estados Unidos o nome não tem nada a ver. Tudo bem que If quer dizer Imaginary Friends, né, ou Amigos Imaginários, enquanto o outro quer dizer Imaginary, que seria imaginário. Mas aqui no Brasil eles fizeram uma mudança muito grande, né, nesses títulos. E aí, despencando 59% da primeira para a terceira posição, ficou Furiosa. O filme caiu 59%, como eu falei, e fez mais 10,7 milhões no seu segundo final de semana. Então, o segundo final de semana desastroso, até pior do que o final de semana de estreia, porque, né, muitas pessoas, inclusive eu, né, muitas pessoas esperavam que o filme fosse segurar bastante, o que mesmo assim não seria suficiente para reverter a situação ruim, né, que o filme se encontra. O filme teria que fazer, para vocês terem uma ideia, mais uns 6 finais de semana de 10 milhões, né, isso contando com uma média mantida aí nos mercados internacionais também, para pensar em ser lucrativo. Só que pelo visto, o filme vai continuar caindo nas semanas seguintes, né, e talvez nem consiga atingir a marca dos 200 milhões de dólares. Talvez não, eu já diria que é uma possibilidade considerável a essa altura. O filme, que custou quase 170 milhões de dólares, está com somente 114 milhões nas bilheterias, né, então o filme deveria, a essa altura, estar na casa dos 300 milhões, ele está com menos da metade disso. Né? Então, Mad Max não é uma franquia que tem um público muito grande, que tem um público muito fiel, talvez até tenha, mas um público pequeno, porque a galera que gostou de Fury Road, que exaltou o filme alguns anos atrás, não voltou para assistir o filme da Furiosa. Um filme do Mad Max sem o Mad Max, né, sem nem o Tom Hardy, por exemplo, não dá para entender, né, essa decisão. Talvez colocaram o Chris Hemsworth, mas também não atraiu o público. Os atores ali que fazem muito sucesso na Marvel já tá mais do que provado que não conseguem trazer esse público para outros projetos. E aqui uma olhada na franquia Mad Max como um todo. O primeiro filme, com um orçamento irrisório, né, de 200 mil dólares australianos, o filme fez 100 milhões de dólares nas bilheterias, um fenômeno, né? O filme se pagou diversas vezes, né, mais de 500 vezes. Outro filme, o segundo, né, que foi lançado, custou 4 milhões e meio, fez 23 milhões, então já equilibrou muito mais o gasto, né, o orçamento com o que trouxe nas bilheterias. E o terceiro já virou um grande blockbuster, né, o filme custou 10 milhões e acabou trazendo 36 milhões, então dependendo do cálculo ali que o estúdio fez, o terceiro filme nem lucrativo foi. Então ele foi de um dos filmes mais lucrativos em termos percentuais para um filme normal da época, né, para um filme que talvez não tenha nem se pagado. E aí veio Mad Max Estrada da Fúria, que se você fizer um cálculo normal, né, que o filme tem que fazer mais do que o dobro, também é um filme que eles podem mostrar um cálculo ali, uma matemática financeira que vai mostrar que o filme deu prejuízo. Então é mais inexplicável ainda por que esse filme da Furiosa custou tão caro, né? Por que eles não insistiram em fazer um novo filme nessa mesma cronologia? Pô, continua com a Charlize Theron, continua com o Tom Hardy e assim por diante, por que voltar? Eu não acredito que muitas pessoas estivessem ali esperando, né, um filme da Furiosa. Então acho que o grande problema desse filme foi justamente o marketing e o desejo das pessoas de assistirem um filme como esse. E aí na quarta posição, caindo 34%, então uma queda muito boa, ficou Planeta dos Macacos, O Reinado. Muitos filmes chamados O Reinado ou O Reino esse ano, né? Teve o Godzilla vs Kong, Planeta dos Macacos e Ghostbusters, né? Então 3 franquias usaram a palavra Kingdom, né, de alguma forma no título, hoje que eu percebi isso.
Eu já fiz alguns vídeos, né, de Clube da Bilheteria falando a respeito desses filmes. O filme, com uma queda de 34%, fez mais 8,8 milhões de dólares em território americano e chegou ao redor do mundo todo a uma marca de 337 milhões, que não é um resultado sensacional. O filme ainda não se pagou, na minha opinião, porque ele custou 160 milhões, então no mínimo do mínimo ele tem que fazer uns 350 a 380, possivelmente até mais, dependendo de quanto, né, a 20th Century Studios, que pertence à Disney, gastou com marketing, né? Então não acho que o filme já seja extremamente bem sucedido. Eu acho que o filme vai ter uma segunda onda, provavelmente, quando chegar ao Disney Plus, né, que agora tá com planos bastante ambiciosos, né, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, cobrando mais, gerando muita controvérsia. Inclusive eu abordei em alguns vídeos diferentes lá no meu canal Guerra dos Streamings, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui do lado. Mas vamos dar uma olhadinha no restante da franquia para ver como esse filme se encaixa junto com os outros. O primeiro filme fez 481 milhões de dólares, com um orçamento de somente 93, então um resultado com certeza muito positivo. O segundo, que é o Confronto, teve o melhor resultado até agora, 710 milhões de dólares. O terceiro, A Guerra, com 490 milhões em 2017 e agora, em 2024, com 337 milhões. O que esse filme fez de bom foi conseguir segurar o orçamento, né, um pouquinho acima somente do filme de 2017 e abaixo do filme de 2014. Então, um resultado relativamente positivo se o filme continuar tendo, né, bilheteria, tendo quedas baixas, continuar trazendo ali 10, 20, 25 milhões por final de semana. Com certeza o filme vai ser satisfatório, pelo menos para a 20th Century Studios. Lembrando que era uma franquia que muitas pessoas não viam, né, a possibilidade de continuidade depois do filme A Guerra, né, muitas pessoas acharam que tinha acabado. Eles conseguiram fazer mais um filme bom dentro dessa franquia. E para fechar o top 5, o filme O Dublê, ou The Fall Guy. O filme continua sendo um desastre, né? Então o terceiro grande flop dessa lista, depois de Amigos Imaginários, Furiosa e finalmente o filme O Dublê, que conta com Ryan Gosling e com a Emily Blunt, né? O filme fez mais 4,2 milhões, mais um filme com uma queda positiva, né? O filme teve uma queda baixa, só que ele chega a 157 milhões, ultrapassando por pouco o seu orçamento de 140 milhões de dólares. Então mais um filme que, assim como Amigos Imaginários, tem tido quedas muito boas, né? Quedas muito positivas, só que lá atrás o saco de dinheiro que o filme começou foi muito pequeno. Então, mesmo que ele tenha diminuído pouco de semana em semana, não dá pra gente dizer que o resultado é positivo, porque o orçamento também foi gigantesco, né? O filme com orçamento de 140 milhões já deveria estar na casa dos 300 milhões a essa altura, para fechar ali na casa dos 330, 340, que seria o mínimo que esse filme precisaria para ser lucrativo. E aqui, rapidamente, os filmes da Emily Blunt, eu não vou ficar, né, repetindo todos eles. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu coloco aqui na tela rapidinho para vocês. E também os filmes do Ryan Gosling, né, incluindo Drive, The Nice Guys, La La Land, Barbie e assim por diante. Se vocês quiserem, novamente, deem um pause para dar uma olhada na filmografia aí do ator. E um filme que está decepcionando um pouquinho nas bilheterias, né, que já é lucrativo, apesar de não ter um resultado tão bom, é Os Estranhos 2, né? O primeiro Os Estranhos fez 82 milhões de dólares lá com a Liv Tyler no ano de 2008. Agora em 2024 o filme chega a 31 milhões, né? Então o filme não tá com um multiplicador tão bom assim. Eu acredito que ele vá trazer aí mais, no máximo, 10 milhões de dólares, porque filmes de terror costumam não ter, né, um lançamento internacional muito forte. Eles fazem mais dinheiro em território americano. Então acho que o filme, né, não vai ser um sucesso estrondoso. Talvez seja satisfatório porque era um filme lá de 2008, né? Então eles levaram muito tempo para trazer um novo filme, né? 16 anos entre um filme e outro. Então, né, eu não sei se a expectativa era muito alta. Godzilla vs Kong, pela primeira vez, não mudou nada, então eu tô tirando oficialmente aqui da rotação do vídeo do Clube da Bilheteria. Kung Fu Panda também teve uma variação muito pequena, eu acho que ele já tá chegando no final da sua corrida, né, com 543 milhões de dólares. Então não esperem ver muito mais a respeito do Kung Fu Panda nas próximas semanas. E o Ghostbusters, né, uma salva de palmas aí para os Ghostbusters, que finalmente bateram a marca dos 200 milhões. E agora dá para dizer que é a única franquia, eu não consigo me lembrar de nenhuma outra franquia, que os 5 filmes estão na mesma casa, né, digamos assim, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões,
todos os filmes estão na casa dos 200 milhões, só que com níveis de sucessos muito variados, né? O primeiro filme ficou na segunda posição no ano de lançamento, né? No ano de 1984. O segundo, se não me engano, ficou na nona posição, enquanto esses últimos são desastres financeiros, ou pelo menos não são filmes tão bem sucedidos assim. O filme custou 100 milhões, trouxe 200, sendo que ele precisaria trazer 250, um pouco mais talvez, né? Então o filme vai ser um fracasso, só que todos eles estão na casa dos 200 milhões. Se tem alguma outra franquia que se encaixa, né, vamos dizer, com 4 filmes ou mais, não precisa nem ser 5 filmes, digam aqui nos comentários que eu, pelo menos me lembrando de memória, não consegui pensar em nenhum. Então, como no final de todos os vídeos, o top 5 do mercado norte-americano hoje conta, obviamente, com Duna Parte 2 na primeira posição, com 282, depois Godzilla vs Kong com 195, Kung Fu Panda 4 com 193, Planeta dos Macacos com 139 e Ghostbusters com 112 milhões. Então Ghostbusters ainda se segurando. O Denis Villeneuve, inclusive, lamentou o fato de Duna Parte 2 ainda estar na primeira posição. Ele falou que isso é péssimo para os cinemas, porque não é um filme que é para liderar o ano, né? Não é um filme tão comercial assim. Talvez as pessoas tenham reclamado demais, né, da Marvel e da DC, acharam que se os filmes da Marvel não fossem lançados, outros filmes iam vir e fazer 1 bilhão, 1 bilhão e meio, parece que esse não era o cenário, né? Então acho que muitas pessoas reclamaram, né, de barriga cheia porque esses filmes estavam ajudando a sustentar as salas de cinema, né? Eu sei que os filmes merecem críticas por vários aspectos, mas essa história de achar que se não tivesse aquele filme, o público que assistiu aquele filme ia ter ido assistir outro filme, não é realidade. Basta olhar os números, né? Cadê os filmes aí fazendo 1 bilhão e meio, 2 bilhões de dólares, desde que os filmes da Marvel entraram em decadência, né? Só colocando as coisas um pouquinho em perspectiva aqui no final do vídeo. E o top 5 ao redor do mundo todo, Duna Parte 2 também na liderança, como eu mesmo acabei de falar, com 711 milhões, Godzilla com 564, Kung Fu Panda 4 com 543, YOLO com 479 e Pegasus 2 com 469. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dos resultados, o que vocês acham do número crescente de grandes flops. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.